Antes de continuarmos, se você realmente acredita que o respeito é o mínimo que qualquer ser humano merece, assista a este vídeo até o último segundo, porque hoje o Brasil e o mundo inteiro vão testemunhar o que fizeram com Cristiano Ronaldo. E mais importante ainda, como ele respondeu, com a dignidade de um verdadeiro homem. Tudo começou numa noite de terça-feira, uma daquelas noites que pareciam comuns no coração vibrante e caótico de São Paulo. A cidade girava em seu ritmo habitual, buzinas apressadas, passos apressados nas calçadas e luzes de neon começando a pintar os arranha-céus com um brilho urbano ao mesmo tempo confuso e encantador. Mas para Cristiano Ronaldo, era uma tarde rara de tranquilidade. Ele tinha acabado de sair de um projeto comunitário em um bairro simples da periferia, sem câmeras, sem seguranças, sem ternos caros. Vestia apenas uma camiseta branca básica, jeans e um boné que cobria quase todo o rosto. Passou a tarde jogando bola com as crianças, rindo com elas, misturado à alegria pura daquele lugar. Era um Cristiano diferente, um que a mídia quase nunca via, simples, acessível e com o coração leve por ter se conectado com almas genuínas. Já no carro, a caminho de casa, ele recebeu uma ligação do seu grande amigo, Marcelo, um empresário de sucesso em São Paulo, que cresceu com ele nas ruas empoeiradas de Portugal. Cris, onde você tá? Acabou de inaugurar um restaurante incrível chamado Ébano. Coisa fina. O chefe tem estrela Michelin. Já reservei a mesa. Vamos jantar lá hoje para comemorar teu projeto. Cristiano, ainda sentindo a leveza daquela tarde, só queria voltar para casa, comer algo simples e descansar. Não estava no clima de lugares sofisticados ou de olhares julgadores. Ele sorriu no telefone. Marcelo, valeu, mas tô de camiseta e jeans. Acho que não combina muito com esse lugar. Marcelo deu uma gargalhada do outro lado. Fica tranquilo, meu irmão, você é o Cristiano Ronaldo. Pode usar o que quiser e ir onde quiser. Já reservei. Vai ser um jantar tranquilo, prometo. Escolhi um canto mais reservado, ninguém vai incomodar. A insistência do amigo acabou convencendo. Afinal, fazia tempo que não jantavam juntos. Tá bom, ele suspirou sorrindo. Me manda o endereço. O Ébano ficava no coração do centro financeiro de São Paulo, numa área onde até o ar parecia mais caro. O lugar era minimalista e sofisticado, mas frio. Vidros escuros, madeira nobre, luz amarela suave posicionada para criar um clima exclusivo e reservado. Não era um restaurante para qualquer um, e isso ficava claro, sem nenhuma tentativa de disfarce. Quando o carro de Marcelo parou, um porteiro elegantemente uniformizado lançou um olhar rápido para o veículo, depois para Cristiano saindo com sua roupa simples. Uma leve contração de sobrancelha, quase imperceptível, mas estava lá. Lá dentro, o clima era ainda mais opressor. Música jazz baixa, taças tilintando, sussurros de conversas entre pessoas ricas. Tudo era calculado, tudo era artificialmente perfeito. Cristiano se sentiu deslocado. A energia daquele lugar era o oposto do calor humano que sentira na comunidade. Marcelo se dirigiu sorridente à recepcionista. Boa noite, tenho uma reserva para 2. Nome, Marcelo Andrade. A moça olhou para a tela do computador, depois para Marcelo, e então os olhos dela pararam em Cristiano. O olhar demorou um pouco mais que o normal. Ela escaneou o boné, a camiseta branca, o jeans, os tênis. O sorriso dela endureceu levemente. Sim, senhor Andrade, ela respondeu, mas com um leve tom de mudança. Sua mesa está pronta, porém, desculpe, nosso restaurante tem um código de vestimenta. Pedimos que os cavalheiros estejam vestidos de forma adequada. Marcelo franziu a testa. Adequada? A gente só veio jantar. Além disso, esse aqui é o Cristiano Ronaldo. Ele falou como se aquilo explicasse tudo, mas a recepcionista apenas piscou. Talvez a luz fraca, talvez o boné escondendo o rosto. Ou talvez, na mente dela, um cara como Cristiano Ronaldo jamais se vestiria daquele jeito em um lugar como o Ébano. Ela olhou para ele de novo, dessa vez não com julgamento, mas com dúvida. Senhor, ela disse mais fria, não importa quem ele seja, as regras são as regras, vou chamar o gerente. Cristiano, até então calado, sentiu a tensão crescer. Não estava bravo, só cansado.
Já enfrentou defesas impenetráveis, multidões em estádios, mas esse tipo de julgamento pequeno e silencioso o incomodava profundamente. Ele só queria uma noite tranquila, mas percebeu que ali, até mesmo a tranquilidade era algo que se comprava, e o preço era o nome da marca na sua camiseta. Ele sabia, aquela noite estava apenas começando. O silêncio pairava sobre o pequeno saguão da recepção. A música jazz parecia mais alta, e os sussurros dos outros clientes soavam como agulhas atravessando aquele silêncio desconfortável. Cristiano sentia os olhares voltados para ele, mas não eram olhares de admiração, eram de curiosidade, de julgamento. Ele puxou levemente a aba do boné para baixo, um reflexo instintivo, não por vergonha, mas porque não queria se tornar o centro de um teatro que jamais escolheu participar. Marcelo, seu amigo, começou a perder a paciência. "Olha aqui, moça", ele disse, tentando manter a calma, mas a irritação já escapava pela voz. "Meu amigo é meu convidado, a reserva está no meu nome. Se tem algum problema com a roupa dele, coloca na minha conta. Agora, por favor, nos leve à nossa mesa." A recepcionista, chamada Sofia, estava visivelmente desconfortável, presa entre um cliente aparentemente importante, pelo jeito de Marcelo, e uma regra rígida da casa, uma regra que o gerente, o senhor Ricardo, sempre reforçava como a imagem do ébano. Para Ricardo, aparência era tudo. Um cliente vestido fora do padrão podia estragar a perfeição que ele tanto se orgulhava em manter. Sofia olhou discretamente para a sala do gerente, torcendo para que ele não estivesse vendo aquela situação. Mas já era tarde. Do canto do salão, um garçom jovem chamado Lucas, que secava uma taça de vinho, observava tudo. Cochichou para o colega ao lado. "Olha o cara de boné. Aposto que é algum novo rico achando que pode tudo. Vem pro ébano vestido como se fosse pra feira." A frase foi dita baixo, para ninguém ouvir, mas ela capturava perfeitamente o clima silencioso de desprezo que tomava conta do lugar. O desprezo pelas pessoas que não seguiam os códigos invisíveis da elite. Nesse momento, um cliente sentado na mesa mais próxima, um homem de meia-idade com um relógio dourado berrante no pulso, resmungou alto para a esposa, mas claramente querendo que todos ouvissem. "Inacreditável! A gente paga uma fortuna por um jantar tranquilo e tem que ver esse tipo de gente perambulando por aqui? Cadê o gerente?" Como se atendesse a um chamado, a porta do escritório se abriu e o senhor Ricardo apareceu. Era um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos penteados impecavelmente, usando um terno italiano feito sob medida. Tinha a postura de quem está acostumado a mandar e a ser obedecido. Ele ignorou Cristiano e Marcelo inicialmente. Primeiro lançou um sorriso apaziguador ao cliente reclamante, depois caminhou até o balcão da recepção. "O que está acontecendo aqui, Sofia?" perguntou ele, com voz macia, mas gelada. "Senhor Ricardo", Sofia hesitou. "O senhor aqui fez uma reserva, mas... o convidado dele..." Ricardo ergueu a mão, cortando a frase. "Entendi." Ele olhou enfim para Cristiano, um olhar rápido, avaliativo. Camiseta branca sem logotipo, jeans desbotado, tênis simples. Aos olhos de Ricardo, aquilo não era um cliente aceitável. Era um problema a ser resolvido. "Boa noite, senhor", disse ele a Marcelo, ignorando completamente Cristiano. "Sou Ricardo, gerente do ébano. Lamento o transtorno, mas temos certos padrões que precisamos manter para garantir a melhor experiência possível a todos os nossos clientes." Cristiano sentiu uma onda gelada de indignação subindo por dentro, mas ele conteve. Aprendeu a controlar emoções no campo. Agora também o faria ali, então decidiu falar. A voz era calma, grave, mas com uma firmeza impossível de ignorar. "Desculpe", disse ele, encarando Ricardo nos olhos. "Que padrão é esse, exatamente? Proibido usar camiseta?" Ricardo se surpreendeu com o tom direto daquele que julgava ser apenas um incômodo. Sorriu de maneira condescendente. "Exatamente, senhor. Prezamos por um ambiente elegante. A sua roupa talvez combine mais com um bar esportivo." Marcelo ia responder, mas Cristiano levantou a mão. Queria lidar com isso pessoalmente. Tirou o boné, revelando o rosto por completo sob a luz dourada do restaurante, o rosto conhecido por bilhões. Encarou Ricardo, esperando um lampejo de reconhecimento, uma mudança de atitude, mas nada aconteceu. Ricardo apenas piscou, talvez não gostasse de futebol.
Ou talvez seus preconceitos fossem tão sólidos que erguiam uma parede invisível diante da verdade. Para ele, aquele homem era apenas alguém vestido inadequadamente. Então, Cristiano disse, ainda calmo, por estar usando camiseta, não posso jantar aqui, mesmo com a reserva feita pelo meu amigo? Exatamente, respondeu Ricardo, seguro. Não podemos abrir exceções. Isso prejudicaria a imagem da casa. Lamento. O lamento saiu seco, sem arrependimento. Era uma formalidade vazia. E naquele instante, Cristiano entendeu. O problema não era a camiseta. O problema era ele não parecer pertencer àquele lugar. Já estava condenado antes mesmo de dizer qualquer palavra. A muralha invisível do julgamento já havia sido erguida, e nenhuma explicação a atravessaria. Se você já sentiu isso, ser julgado pela aparência, rejeitado por não se encaixar, você entende o que Cristiano estava sentindo. Não é apenas raiva, é um tipo de dor que fere a dignidade. Uma dor que diz, você não vale. Se você também acredita que ninguém merece ser tratado assim, mostre seu apoio. Curta este vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir essa história. E deixe nos comentários 3 palavras que iniciaram tudo. Respeito. É o mínimo. Todo o ambiente parecia prender a respiração. A declaração final do gerente, Ricardo. Exatamente. Soou como uma sentença irrecorrível. 2 palavras frias e certeiras que apagaram qualquer esperança de bom senso. Não era mais um mal-entendido, era uma rejeição deliberada. Marcelo ficou paralisado, não conseguia acreditar no que estava vendo. Já tinha rodado o mundo, jantado nos restaurantes mais exclusivos, mas nunca, jamais, havia testemunhado algo tão absurdo e descarado. Sua vontade era explodir, gritar na cara daquele gerente o quanto ele era mesquinho e cego. Mas então ele olhou para Cristiano. O amigo ainda estava em silêncio, mas não era o silêncio da resignação, era um silêncio pesado, carregado de força. Seus olhos, que tantas vezes brilharam após gols históricos, agora estavam profundos, difíceis de decifrar. Marcelo não via raiva ali, via uma decepção imensa. Uma tristeza que não era por si mesmo, mas por tudo aquilo que aquela situação revelava. Cristiano respirou fundo. O que ele poderia fazer? Poderia causar um escândalo, poderia ligar para seus advogados, poderia usar sua fama para arruinar o restaurante em poucas horas. Bastaria um post nas redes sociais, e milhões de fãs fariam isso por ele. Mas, e depois? O que isso mudaria de verdade? Apenas alimentaria a narrativa de que ele era um milionário arrogante usando seu poder para se vingar de um insulto banal. E isso não era quem ele era. Ele então tomou uma última atitude, não para conseguir entrar, mas para dar ao gerente uma chance, uma única chance, de perceber o que estava fazendo. Senhor, disse Cristiano com a voz ainda firme, talvez o senhor não seja fã de futebol, e tudo bem, mas só quero fazer uma pergunta, uma última pergunta. O senhor tem certeza absoluta da sua decisão? O senhor está mesmo nos mandando embora, só por causa da minha roupa? Ricardo sentiu que estava sendo desafiado, e ele detestava ser desafiado. Para ele, aquilo já não era mais uma questão de protocolo, era uma questão de manter sua autoridade. Senhor, respondeu, agora com o tom mais duro, não tenho tempo para discussões. Este é um espaço exclusivo para clientes selecionados, e claramente o senhor não se encaixa no nosso perfil. Por favor, procure um lugar mais apropriado ao seu estilo. A expressão mais apropriado ao seu estilo veio carregada de veneno. Não era apenas uma negativa, era uma humilhação. Insinuava que Cristiano pertencia a uma classe inferior, a outro mundo, que não era digno nem de respirar o mesmo ar dos clientes especiais do ébano. Aquilo foi a gota d'água. Mas Cristiano não deixou transbordar. Ele segurou tudo por dentro. Olhou para o gerente uma última vez, não com ódio, mas com pena. Pena pela cegueira, pela visão limitada que julgava as pessoas por etiquetas e aparências. E então, ele fez uma pergunta. Uma pergunta que perseguiria Ricardo por muitas noites. Uma pergunta dita quase como um sussurro, mas que ecoou como um trovão no salão. O senhor sabe quem eu sou? Não foi dita com arrogância. Não foi um sabe com quem está falando? Foi uma pergunta dolorosamente sincera, como quem diz,
O senhor está me enxergando de verdade? Ou só vê uma camiseta e um par de tênis? O senhor consegue ver um ser humano parado na sua frente? Mas Ricardo, aprisionado na sua soberba, entendeu tudo errado. Ele riu, uma risada sarcástica, debochada. Não, senhor, e também não me interessa. Aqui, prezamos pela imagem do restaurante, não pelo ego de alguém. E agora, se não se importar, nosso segurança irá acompanhá-lo até a porta. Nem precisou chamar o segurança. Suas palavras já eram uma porta de aço se fechando com estrondo, uma porta que não só impedia Cristiano de entrar, mas que batia com violência na sua dignidade. Ele havia sido expulso, rejeitado, humilhado, diante de dezenas de clientes, alguns assistindo com prazer, outros virando o rosto com vergonha. Cristiano não respondeu. Não havia mais o que dizer, apenas acenou levemente com a cabeça, não em sinal de concordância, mas como quem aceita uma verdade dolorosa. Virou as costas. Marcelo, com o rosto vermelho de indignação, correu atrás. Ao sair por aquelas portas de vidro pretas, o ar da noite paulistana o atingiu no rosto, mas não foi capaz de aliviar a ardência da humilhação. Cristiano não gritou, não reclamou, não pegou o celular para filmar. Apenas caminhou em silêncio, costas eretas, uma imagem solitária, mas cheia de dignidade, entre o luxo falso da avenida. Ele havia perdido aquela batalha, mas não havia perdido a si mesmo, e no silêncio daquele momento, uma tempestade começava a se formar, uma tempestade que ninguém, nem mesmo Cristiano, poderia prever. A noite caiu sobre São Paulo, e a cidade seguiu seu curso como se nada tivesse acontecido. Para o mundo, o que se passou dentro do ébano não era nada além de uma marola num oceano de trivialidades. Mas para uma pessoa, aquilo era tudo. Do outro lado da rua, encostado numa moto desgastada pelo tempo, estava João. Um entregador de aplicativos, como tantos outros que cruzam as avenidas da cidade todos os dias tentando sobreviver. Tinha uns 20 e poucos anos, o rosto magro de quem conhece o peso da rotina, os olhos atentos de quem já viu demais para a pouca idade que tinha. Naquela noite, ele esperava por um pedido de torta de um café ao lado. Para matar o tempo, mexia no celular, de vez em quando levantava os olhos para espiar o movimento do restaurante Ébano, um mundo tão distante do dele que parecia outro planeta. João era fanático por futebol, mas Cristiano Ronaldo, para ele, era mais do que um jogador. Era um símbolo, um exemplo de quem saiu do nada, superou tudo, venceu o mundo. Ele sabia cada gol, cada título, cada volta olímpica do ídolo. Então, quando viu aquele homem alto, de boné, sair do carro e entrar no Ébano, sentiu algo estranho, um frio na barriga. Será que é ele? Forçou os olhos. Sim, era ele. Mesmo de longe, mesmo sem a roupa de sempre, o jeito de andar, a postura, eram inconfundíveis. João sorriu sozinho. Era emocionante ver seu ídolo ali, de forma tão simples, tão humana. Mas o sorriso não durou. João percebeu algo estranho acontecendo na recepção. Viu gestos tensos, olhares atravessados, a chegada de um homem de terno. Parecia o gerente. Não podia ouvir o que diziam, mas o corpo falava. A frieza no olhar do gerente, o desconforto do amigo de Ronaldo e, principalmente, a tranquilidade dolorosa do próprio Ronaldo. E então veio o momento que congelaria sua alma. Cristiano tirou o boné. João prendeu a respiração. Era ele, era mesmo ele. Mas o gerente? O gerente apenas riu. Riu. E depois o expulsou. Cristiano Ronaldo, expulso, como um qualquer. João sentiu o sangue ferver. Mas não era apenas raiva de fã vendo o ídolo ser ofendido. Era a dor de quem já viveu aquilo na pele. Ele já fora olhado de cima a baixo em lojas de shopping. Já teve portas fechadas na cara só por usar mochila de entregador. Já sentiu na pele o que era ser invisível. Sem pensar duas vezes, tirou o celular do bolso. As mãos tremiam. Abriu a câmera, gravou. O vídeo era curto. 15 segundos, mostrava Cristiano saindo do restaurante, rosto calmo, mas abatido. Ao fundo, o letreiro dourado. Ébano. A prova. O símbolo. João sentou na moto, respirou fundo. O que fazer com aquele vídeo? Poderia apagar, fingir que não viu nada, mas algo dentro dele não deixava.
Isso tá errado, pensou. O mundo precisa ver. Abriu o TikTok, criou uma legenda simples. Expulsaram o Cristiano Ronaldo só pela aparência. Brasil, olha isso. Escolheu uma música triste. Adicionou hashtags. Ai de Cristiano Ronaldo, respeito é o mínimo. Preconceito. Ronaldo humilhado. E clicou em publicar. Depois guardou o celular, pegou a torta que precisava entregar e voltou ao trabalho, sem saber que havia acabado de acender um pavio. No início nada aconteceu. Algumas curtidas de amigos, um comentário ou outro. Mas então alguém compartilhou, depois outro. O algoritmo percebeu. E quando um influenciador de futebol com centenas de milhares de seguidores viu o vídeo e postou no Twitter e no Instagram, a avalanche começou. Em menos de uma hora, o vídeo bateu 1 milhão de visualizações. A hashtag Ronaldo humilhado explodiu no Twitter Brasil. A revolta tomou conta dos comentários. Se fazem isso com ele, imagina com a gente. Isso não é sobre roupa, é sobre preconceito travestido de elegância. Vergonhoso. É por isso que o Brasil não vai para frente. Enquanto isso, no carro que cortava a noite escura da cidade, Cristiano permanecia em silêncio. Não mexia no celular. Apenas olhava pela janela, perdido nos faróis da avenida. O furacão rugia na internet, mas dentro dele havia apenas um mar calmo, sombrio. Ele estava digerindo a dor em silêncio. Sem saber que naquela mesma hora, o silêncio dele virava o grito de um país. Aquela noite deixaria marcas, profundas e irreversíveis, porque um vídeo de 15 segundos gravado por um entregador anônimo estava prestes a virar manchete mundial. Quando São Paulo despertou na manhã seguinte, a cidade já não era a mesma. O ar estava pesado, denso, como se o nome de Cristiano Ronaldo pairasse em cada esquina, cada tela de celular, cada conversa de café. O vídeo de João, o entregador anônimo, havia deixado de ser apenas um post indignado no TikTok. Tinha virado tsunami. Estava em todos os lugares, em todas as bocas, em todos os corações. Nos programas de TV matinais, apresentadores com semblante sério comentavam: Cristiano Ronaldo, expulso de um restaurante por causa de sua roupa. As imagens, mesmo com baixa qualidade, passavam em looping. A cena dele deixando o ébano, de cabeça erguida, em silêncio, contrastava com o brilho arrogante da fachada dourada do restaurante. Comentadores sociais, sociólogos, psicólogos, todos convocados às pressas para explicar o que aquilo dizia sobre nós. A pauta deixou de ser o ídolo ofendido. Passou a ser a ferida exposta de uma nação. O preconceito de aparência, o elitismo silencioso, a separação invisível entre os que pertencem e os que não se encaixam. Nos sites esportivos europeus, manchetes pipocavam. Cristiano Ronaldo humilhado em restaurante de luxo no Brasil. Estrela global rejeitada por não seguir código de vestimenta, preconceito ou padrão? E a imprensa inglesa, sempre ácida, cravou: nem Ronaldo escapa da arrogância brasileira. As reações de famosos vieram como uma avalanche. Neymar, de Paris, postou um story. Fundo preto, letras brancas. Inacreditável. Força, irmão. Messi, sempre contido, surpreendeu ao compartilhar o vídeo com a legenda: todo o meu respeito ao Cristiano. Ronaldinho Gaúcho foi além. Não é sobre roupa, é sobre quem a gente é. E Cristiano, você é gigante, sempre será. Os ídolos do Brasil, Ronaldo Fenômeno, Cafu, Marta, todos se manifestaram. Não era apenas apoio, era vergonha coletiva. Um pedido de desculpas indireto por aquilo ter acontecido em solo brasileiro, com um dos maiores nomes da história do futebol. Enquanto isso, no ébano, o inferno havia começado. O telefone do restaurante tocava sem parar. Insultos, ameaças, xingamentos. No Google Maps, a nota do estabelecimento despencava de 5 para 1 estrela em poucas horas. Nos comentários: humilharam um homem por não usar paletó? Parabéns, perderam o país inteiro. Frequentadores da vergonha, nunca mais. Respeito é o mínimo. O site do restaurante saiu do ar por excesso de acessos. As reservas foram canceladas em massa. Influenciadores gastronômicos anunciaram boicote. Um deles disse: não recomendo mais esse lugar, não por causa da comida, mas porque comida boa sem respeito vira veneno. E o gerente, Ricardo? Não dormiu, acordou com o celular vibrando sem parar, o rosto pálido, os olhos arregalados.
O homem que horas antes falava com altivez sobre padrões, agora tremia diante da realidade. Os investidores do ébano, aqueles senhores discretos e milionários que preferem o anonimato, ligaram às 6 da manhã e foram duros. Queriam explicações, exigiam uma resposta pública. Ricardo tentou culpar a funcionária. Tentou dizer que foi um mal-entendido, mas era tarde. O estrago já estava feito. A marca ébano, antes sinônimo de luxo, agora era sinônimo de arrogância e intolerância. E Cristiano? Onde estava no meio desse furacão? Em silêncio. Em um apartamento modesto, propriedade de Marcelo, desligou o celular. Não ligou a TV, não abriu redes sociais. Sabia o que estava acontecendo. Marcelo havia mostrado o vídeo. E sim, ele se emocionou. Mas não era com os likes. Não era com os trending topics. Era com o fato de que aquilo tocou as pessoas. A dor dele virou espelho. Marcelo andava de um lado para o outro, inquieto. Chris, você precisa falar. Todo mundo está esperando. Cristiano, sentado no sofá, olhando a cidade pela janela, respondeu apenas com um gesto, um aceno suave, negativo. Agora não, disse ele. Se eu falar agora, vai ser raiva. E a raiva, ela atrapalha a mensagem. Marcelo parou, confuso. Que mensagem? Cristiano se virou. Nos olhos dele, Marcelo viu de novo aquele brilho, mas não era brilho de vingança, era fogo de propósito. A mensagem de que isso nunca foi sobre mim, ele disse. Não é sobre um jogador famoso sendo expulso de um restaurante. É sobre o João, o entregador que gravou o vídeo. É sobre milhões como ele, que vivem esse julgamento todos os dias, sem câmera, sem hashtag, sem voz. Cristiano então se levantou, a respiração calma, o tom firme. Eu vou falar, mas do meu jeito, não em coletiva num hotel 5 estrelas, não para as grandes emissoras. Parou por um instante, sorriu, um sorriso calmo, decidido. Liga para minha equipe, diz que eu quero dar uma declaração e que quero fazer isso, lá onde tudo começou, no centro comunitário, aquele onde joguei bola com as crianças anteontem. Decisão tomada, Cristiano Ronaldo quebraria o silêncio, mas não como um astro, como um ser humano, e o Brasil e o mundo inteiro iriam parar para escutar. A notícia da coletiva de imprensa de Cristiano Ronaldo se espalhou como fogo em Campo Seco. Mas o que mais surpreendeu a todos não foi o fato dele finalmente quebrar o silêncio, e sim o local que escolheu para falar. Nada de Copacabana Palace, nada de auditório 5 estrelas com microfones de ouro. Ele escolheu um centro comunitário modesto na periferia de São Paulo. O mesmo onde, dias antes, havia jogado bola com crianças descalças, rido como um menino e sentido algo que não se compra: conexão humana. A escolha já era, por si só, uma mensagem. Quando os repórteres chegaram, viram voluntários colocando cadeiras de plástico, crianças correndo entre as pernas dos jornalistas e moradores da comunidade ajudando com copos d'água. Não havia luxo, nem maquiagem, havia verdade. E então ele entrou, sem seguranças, sem entourage, só Cristiano, usando a mesma simplicidade de antes. Camiseta preta, calça jeans. Caminhou até uma pequena mesa de madeira com um microfone solitário. Não havia palco, só chão de cimento. Mas quando começou a falar, o mundo inteiro silenciou. Bom dia, disse, voz firme, baixa, sem pressa. Obrigado por estarem aqui. Sei que nos últimos dias muita coisa foi dita, mas hoje não estou aqui para responder ataques. Estou aqui para contar a minha verdade. Pausou. Olhou nos olhos de todos. Não vou falar da minha raiva, nem da humilhação, porque esse episódio não é mais sobre mim. É maior, muito maior. As câmeras registravam, mas não era espetáculo, era testemunho. Naquela noite, não fui apenas impedido de jantar, eu fui desumanizado, fui reduzido à minha aparência, fui julgado sem ter dito uma palavra. A emoção começou a subir na garganta dos presentes. Mas enquanto eu estava ali, parado, ouvindo tudo aquilo, só conseguia pensar em uma coisa: se isso acontece comigo, com toda a visibilidade que tenho, imagina o que acontece todos os dias com milhões de pessoas que não têm nenhuma. Ele fez um gesto sutil e continuou. Pensei no entregador que não pode entrar num prédio porque seu uniforme incomoda. Pensei na jovem negra que é rejeitada no emprego por causa do cabelo.
no menino da periferia seguido por um segurança dentro da loja só porque é pobre. A sala ficou em silêncio, mas era um silêncio de escuta, de respeito. Naquela noite, eu fui todos eles. Algumas lágrimas começaram a cair discretamente. Até câmeras tremiam. Por isso não quero vingança. Não quero que o restaurante feche. Não desejo que ninguém perca o emprego, porque a raiva não cura, só multiplica as feridas. Ele então fez um anúncio. Hoje, anuncio uma doação de $500 mil para criar aqui, neste mesmo centro comunitário, um projeto de capacitação para jovens da periferia. Não só para ensiná-los a servir, mas para ensiná-los a se respeitar. E principalmente, a nunca aceitar serem tratados como inferiores. As palmas ecoaram, longas, emocionadas. Mas ele levantou a mão e falou mais uma vez, agora com a voz embargada, mas forte. Quero que eles aprendam que respeito não é um favor, não é luxo, não depende da roupa, da conta bancária, do sobrenome. Respeito é o mínimo. Silêncio. Olhos marejados, o Brasil inteiro e o mundo escutavam. Cristiano deu um passo para trás, tirou o microfone do suporte e concluiu. Eu não preciso de pedido de desculpas. Também não preciso de aplausos. O que eu precisava era falar isso. Não por mim, mas por cada pessoa que já foi humilhada em silêncio, que já abaixou a cabeça para não causar, que já engoliu o choro para não parecer exagerada. Fez uma breve pausa, olhou ao redor. A essas pessoas eu digo, eu vi vocês, eu fui vocês, e hoje vocês foram vistos. Colocou o microfone sobre a mesa. Saiu caminhando devagar, entre os repórteres que agora já não anotavam nada, apenas enxugavam os olhos. Do lado de fora, uma multidão aplaudia, não com gritos histéricos, mas com palmas lentas, palavras não ditas, emoção contida, um país inteiro tocado no fundo da alma. Cristiano não respondeu com ódio, ele respondeu com humanidade, com grandeza. E sua resposta foi muito maior do que qualquer vingança poderia ser. Quando assistimos àquela cena, Cristiano Ronaldo sendo impedido de entrar num restaurante de luxo, mesmo sendo quem ele é, mesmo tendo uma reserva, o primeiro sentimento que vem é de incredulidade. Como alguém com tamanha fama, prestígio, humildade e trajetória pode ser tratado como um qualquer? Mas logo depois, esse sentimento dá lugar a algo muito mais profundo, a identificação. Porque no fundo, essa história não é sobre o Ronaldo, é sobre nós. Quantas vezes você já foi julgado pela roupa que usava? Quantas vezes entrou num lugar e sentiu que não era bem-vindo? Que precisava provar seu valor, mostrar que merecia estar ali? No olhar do gerente do restaurante Ébano, não vimos apenas o desprezo por um homem de camiseta. Vimos o espelho de uma sociedade que ainda mede caráter pela aparência, que ainda confunde etiqueta com dignidade, que ainda trata o pobre como invisível e o simples como inferior. Mas o mais impressionante de toda essa história não foi o erro cometido, foi a resposta. Cristiano poderia ter reagido como tantos fariam, com gritos, exposição, processos. Poderia ter usado sua fama para humilhar quem o humilhou, mas ele escolheu o caminho mais difícil e mais poderoso, o silêncio. A calma, a dignidade. Porque a dignidade não grita, ela se impõe com a força da verdade. E foi esse o ensinamento mais bonito que ficou. O verdadeiro poder não está em revidar, mas em transformar a dor em consciência coletiva. Ele poderia ter exposto o restaurante imediatamente, mas esperou o momento certo. Ele poderia ter pedido desculpas públicas, mas preferiu plantar sementes de respeito através de um projeto social. Ele poderia ter dito, olha o que fizeram comigo, mas escolheu dizer, olha o que fazem com todos nós. E nesse gesto, ele saiu do papel de estrela e assumiu o de exemplo. Não para brilhar no campo, mas para iluminar um problema social que tanta gente vive no silêncio todos os dias. Essa história nos chama à reflexão. Nos lembra que todos nós, em algum momento, já fomos o Cristiano de camiseta tentando entrar num lugar. Seja numa entrevista de emprego onde olharam torto para nosso tênis simples.
Seja numa reunião onde nossa opinião foi descartada por acharem que não temos cara de líder. Seja até numa loja onde o segurança nos seguiu pelos corredores por precaução. É por isso que o vídeo viralizou. Não apenas por ser com um ídolo, mas porque cada brasileiro se viu ali. Porque do mais humilde ao mais bem-sucedido, todos já sentiram a dor do julgamento injusto, da exclusão silenciosa, do não pertencer. E o mais simbólico é que a mudança não veio de um palco luxuoso, veio de um centro comunitário, no meio da periferia, ao lado de crianças que provavelmente também já sentiram o peso de não serem levadas a sério. Ali, Ronaldo falou. E ao falar, nos representou. Ele lembrou que respeito não é um prêmio, é um direito. Ele mostrou que grandeza não está no número de seguidores, mas na forma como tratamos quem não tem nenhum. Ele provou que humildade não é se calar diante da injustiça, mas escolher como e quando falar para que a mensagem vá além do ego e toque a alma das pessoas. E principalmente, ele ensinou que todos nós temos poder. Sim, todos nós. Porque foi um jovem entregador, João, que registrou aquele momento, que não se calou, que usou o pouco que tinha, um celular velho, uma conta simples no TikTok, e provocou um terremoto de consciência social. Se João tivesse ignorado, nada teria acontecido. Se Ronaldo tivesse se revoltado de forma impulsiva, a mensagem teria se perdido. Mas os dois, de realidades tão diferentes, se encontraram num ponto comum, a vontade de fazer o mundo enxergar. Essa história é sobre coragem, coragem de não aceitar o que parece normal, coragem de se levantar mesmo quando tudo te manda abaixar a cabeça, coragem de transformar vergonha em propósito e, acima de tudo, coragem de ser humano num mundo que muitas vezes esquece o que isso significa. Talvez você não seja um astro do futebol, talvez nem tenha muitos seguidores, mas nunca subestime o poder da sua voz. Nunca pense que sua indignação não vale nada, porque, como vimos, uma simples atitude pode mudar tudo. E agora, a escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e seguir sua vida, ou pode se juntar a essa corrente de mudança. Se você também acredita que respeito é o mínimo, que ninguém deve ser julgado pela roupa, pela pele, pelo sotaque ou pela origem, então faça 3 coisas. Curta este vídeo, porque cada curtida é um grito silencioso contra a injustiça. Compartilhe com seus amigos, sua família, seus colegas, para que mais pessoas se perguntem: como estou tratando o outro? Inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias que inspiram, que emocionam e que transformam. E por último, comente aqui embaixo com as 3 palavras que ecoaram em todo o Brasil depois desse episódio. Respeito é o mínimo. Porque quando escrevemos isso juntos, mostramos que essa não é apenas uma frase. É um pacto, uma promessa, uma semente de um país melhor. E ela começa agora.